Este é mais um dos nossos estudos para pequenos grupos. Personagens da Bíblia. O cego de nascença. O tema do nosso estudo de hoje é razão para regozijo. Preencha. Razão para regozijo. Havendo eu sido cego, agora vejo. João capítulo 9, verso 25. Algumas indagações. Este texto é um texto bastante conhecido de todos nós, mas é um texto que se atualiza sempre, porque é a palavra de Deus e ela sempre se direciona à nossa vida, às nossas próprias adversidades, os nossos desafios. Entre estas indagações, vamos à primeira. Será que ele estava ouvindo? Preencha aí. Ouvindo. Ouvindo. Será que ele estava ouvindo quando os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Somos levados a considerar que ele estivesse ouvindo o comentário que fora feito pelos discípulos de Jesus, que queriam saber por que razão aquele homem era cego. Foi um pecado que ele mesmo cometeu ou foram seus pais? Jesus responde que nenhum nem outro, mas que aquilo havia acontecido para que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Este cego, fazemos uma segunda consideração, partindo do entendimento que ele havia ouvido o questionamento dos discípulos. Será que ele ficou magoado, põe aí, magoado, pela insensibilidade deles, em vez de terem compaixão, olharem para a sua dificuldade e ver um meio e mesmo apelar para Jesus, aclamar para Jesus, que Jesus socorresse aquele homem? Mas não, eles fazem um comentário de pessoas insensíveis. Isso será que o magoou? Outra consideração, será que ele entendeu? Preencha aí. Será que ele entendeu a resposta de Jesus? Que aquilo, o propósito era para que Deus pudesse trabalhar na vida daquele cego? Será que ele entendeu isso acerca do trabalhar de Deus dentro da sua necessidade? Outra consideração, haveria algo naquela voz que tenha lhe dado esperança? Preencha esperança. Porque uma coisa fica em destaque em todas as narrativas acerca de Jesus no seu ministério, é que ele ia ao encontro de homens e mulheres nas suas maiores necessidades. E Jesus tinha uma forma de alcançar a todos e de falar que nos seus discursos para os necessitados produzia uma expectativa esperançosa. Passavam a ver Jesus como a solução para o seu problema, o que Jesus realmente o era. Outra consideração. O que será que ele pensou? Põe aí. Será que ele pensou quando ouviu Jesus cuspir? Jesus vem a ele e ele ouve aquele barulho estranho. O que passa na sua mente num momento como esse? O que Jesus vai fazer?
Como deve ter sido sentir lama ser esfregada, preencha aí, esfregada nos olhos, que era fruto daquele cuspe com terra, e aquilo agora, aquela lama era colocada nos seus olhos. Não bastava a sua própria humilhação, a sua própria desgraça, suas próprias adversidades, de repente chega alguém e faz um ato como este. Consideremos também, será que ele hesitou, preencha aí, será que ele hesitou, mesmo que por um momento, diante da receita de Jesus? Como é que nós viríamos um ato como esse em relação às nossas vidas? Se apresentamos alguém que vem como solução a nossa necessidade e ele realiza um ato que para nós é estranhíssimo, que na nossa mente não faz nenhum sentido. Como ele ponderou? Houve uma hesitação no seu coração, na sua própria esperança? Consideremos também quem o teria ajudado. Quem o teria ajudado em seu caminho até o tanque de Siloé? Porque Jesus, depois de fazer aquela lama e colocar nos olhos dele, o mandou ir até o tanque e se lavar. Como é que ele foi ao tanque? Sozinho? Alguém, mesmo por curiosidade, procurou levá-lo para ver o que é que haveria de acontecer? Qual era o resultado daquela prática estranha? A Bíblia resume, preencha aí, a Bíblia resume tudo isso em uma frase. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. João 9:7. A Bíblia faz um resumo rápido, uma frase, poucas palavras mostram o que foi o resultado de tudo isso, o que aconteceu no ato de obediência daquele cego indo ao tanque que Jesus havia o mandado ir e feito o que Jesus havia lhe ordenado. E ele volta, só que tudo havia mudado na sua vida. O cego de nascença agora está vendo, seus olhos foram abertos. Um milagre havia acontecido. O milagre da nova visão deste homem provocou os sofisticados, os religiosos, os homens que têm suas próprias normas, os seus próprios padrões, que se acham mais elevados do que todos os outros. Estes foram provocados pelo que Jesus havia feito. Ele não pode fazer isto. Já afirmaram, indagaram, colocaram como resposta aquilo que havia acontecido. Ele quebrou o sábado. Hoje é sábado, não pode acontecer estas coisas. A religiosidade deles não os permitia ver o sobrenatural que estava diante deles. O cego já estava enxergando e eles continuavam cegos na sua religiosidade, na letra da lei, sem entender que o propósito de Deus era e sempre foi abençoar, trazer soluções, alcançar o coração
do sofredor. Afirmaram também, ele só pode ser um pecador. Este homem é louco, você é louco. Tudo era para eles, os sofisticados, um ato de loucura, de insanidade. Quando todos estavam maravilhados e o comentário de tudo aquilo se era comunicado, se espalhava, eles queriam indagar segundo a religião. E foram questionar o que havia acontecido. Porque as próprias pessoas que comentavam diziam, não, é alguém que se parece com ele, não pode ser ele. E ele dizia, sou eu mesmo. E os religiosos o indagam por causa do sábado, por causa da religiosidade, e declaram como Jesus como pecador, diz ele isso não é verdade. Eles tentam entender o milagre, mas suas mentes estavam cegas demais. Não aceitam o testemunho do homem, mandam buscar os seus pais, e os pais do cego afirmam que ele era cego de nascença. Mas como ele está vendo? Olha, pergunte para ele, ele já é adulto, ele pode responder por si mesmo. E quando é colocado diante do cego essas indagações, o cego diz, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. Os fariseus tinham suas próprias razões para reclamar, preenchem, para reclamar. Para reclamar, e hoje nós temos as nossas. As coisas que deveriam ser vistas com naturalidade, nossos corações deveriam estar abertos para a atuação de Deus, para a grandeza de Deus, não o questionando, mas recebendo as suas bênçãos, suas dádivas, e louvando o seu nome e deixando com que a nossa vida cresça nesta comunhão tão especial que o Senhor nos oferece. Mas não é bem assim. As histórias vão se repetindo. Aqueles fariseus reclamavam. E hoje também estamos envoltos em tanta reclamação. Nós murmuramos e reclamamos. Em cada injustiça, cada dor, preenche cada dor, cada sofrimento. São tantos questionamentos, são tantas posturas de corações que se endurecem em vez de se quebrantarem diante do Senhor, em vez de louvarem a Deus e de verem os tantos feitos do Senhor, mas vão sendo buscadas razões para questionar Deus. E mesmo depois que tudo isso acaba, não só no momento daquilo que entendemos com injustiça, ou no meio da dor, ou do sofrimento, daquilo que estamos passando, mesmo depois que tudo isso acaba, ainda se murmura, ainda se reclama com Deus. Como se Deus nos devesse, preenche, como se Deus nos devesse algo. Ou não parece justo, preenche, ou não parece justo, porque ele e não eu, ele foi abençoado, ele recebeu respostas, sua situação foi modificada, e a minha, que ainda continua. Mas o cego de nascença não guardou, põe aí, não guardou ressentimentos, não guardou ressentimentos. Ele simplesmente se regozijou, preencha aí. Não guardou ressentimentos, ele simplesmente se regozijou. Por que não podemos nós todos
fazer o mesmo? Regozijar, se alegrar, estar olhando para o Senhor e vendo que, mesmo no meio da dor e da adversidade, nós não estamos sós, Ele caminha conosco, Ele tem nos dado a capacidade. E muitas coisas nós não entendemos do processo de Deus, naquilo que nós colocamos como demora. Em vez de esperarmos ou de irmos falar com Deus, de perguntarmos a Ele, ou esperarmos nele a resposta, nós, quantas vezes temos ouvido que os lábios se abrem para murmurar e para criar situações e contendas, não entendendo que Deus está como o Senhor sempre soberano e Ele trabalha nas adversidades, nas dificuldades. É uma obra que Ele está fazendo que nós não enxergamos e, em vez de esperarmos, nos adiantamos com murmurações, com palavras que vão contra o propósito de Deus. O cego não fez nada disso, ele simplesmente regozijou, se alegrou, houve contentamento na sua vida. A aplicação para hoje é: somente corações gratos podem ver os milagres de Deus. Põe aí. Somente coloque isso no seu coração. Somente corações gratos podem ver os milagres de Deus. Que haja gratidão. Que haja nas nossas vidas regozijo. Deus o abençoe. Ministre um na vida do outro, um no coração do outro. Ore um pelo outro. E nós nos reencontramos na próxima semana.